Expert Talks. Expert Talks. Olá pessoal, começando mais um Expert Talk. Hoje para falar de uma escola muito bacana, com um convidado super especial que você que está em casa vai gostar demais. E antes de apresentar esse convidado, eu quero chamar aqui uma convidada interna da Experimento, que já participou do Expert Talk conosco, Heloísa Santarelli. Oi, Mal. Elo Oi, é do pessoal. time de produto. Tudo bom, bem? Elo? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. Obrigada Tá animada? pelo convite. Tá animada? Eu tô, porque a gente vai falar de uma instituição que eu amo. Bom, uma instituição legal, com dois países sensacionais, mas eu não vou ficar falando aqui, eu vou deixar... Fábio, seja muito bem-vindo, se apresente, fale onde você trabalha, fala um pouco pra gente o que essas pessoas que estão nos assistindo podem esperar hoje aqui. Muito obrigado, Mal e Elo, pela oportunidade mais uma vez. Eu sou o Fábio, represento a King's Education no Brasil. Eu estou com a King's já há 8 anos, na indústria de educação internacional há 16 anos. A King's é uma grande parceira da Experimento, já estamos próximos aí de 2 décadas de parceria, tendo recrutado juntos milhares e milhares de alunos. Uma pequena introdução sobre a instituição. A King's foi fundada em 1957 na cidade de Bournemouth, na costa sul da Inglaterra, que coincidentemente é onde eu moro pelos últimos 22 anos. Ao longo desses quase 70 anos de operação, nós desenvolvemos 4 segmentos educacionais diferenciados. Nós somos King's Young Learners, que provê acampamentos de verão para o público mais jovem, de 8 a 17 anos. Somos King's College, onde a especialidade são os programas de ensino médio e os programas preparatórios para a universidade, para que alunos possam acessar uma das top 30 universidades no Reino Unido. E a King's Premium Universities, com as top 100 universidades nos Estados Unidos. E finalmente a King's English, que é o grande motivo da gente estar aqui hoje juntos para poder falar sobre as nossas escolas de idiomas. Exatamente, Fábio. E eu estava aqui pensando que eu acho que a gente pode começar com o primeiro ponto, que é qual é o maior diferencial da King's hoje, que você acredita que seja bacana a gente contar pro pessoal? Hello, para falar de diferencial é difícil colocar em uma palavra só, em um termo só, mas se a gente tiver que resumir isso, eu diria que o espírito da instituição, o que está por trás da instituição, realmente são as pessoas. São os colaboradores hoje na King's, pessoas como eu, como os meus colegas que estão, sejam eles do time acadêmico, ou do time de suporte, ou do time operacional. O perfil dos funcionários hoje da King's, e vocês conhecem muito bem, que a gente vem há muito tempo, como a gente falou nessa parceria, são profissionais muito parecidos com o nosso perfil. Pessoas que já tiveram uma experiência, que saíram do conforto do seu país há muito tempo atrás, através de um programa de intercâmbio, foram enfrentar o desafio de conhecer dominar um outro idioma e acabaram, como eu, que você sabe disso, saí do Brasil para poder fazer um curso de 1 ano na Inglaterra, há 22 anos atrás, com a ideia de melhorar a perspectiva profissional voltando para o Brasil e acabei me estabelecendo na Inglaterra e estou lá por 22 anos. Então, eu acho que para colocar em um aspecto, é realmente esse time. Depois existem diferentes pilares aí na instituição que realmente destaca a King's em relação a outras instituições no mercado. Uma delas, em questões mais operacionais, eu diria, é o fato de que hoje nós somos a única instituição que oferece residência estudantil para alunos menores de 18 anos. A gente sabe que a experiência com a casa de família ainda é uma experiência instrumental, é muito bacana, eu sou muito fã dessa opção, mas o nosso público brasileiro tem buscado cada vez mais e mais o alojamento um pouco mais independente. Então hoje, para aquele aluno de 16, 17 anos que quer ir para uma residência estudantil, só tem a King's como opção. Perfeita. Eu queria fazer uma pergunta que eu estou pensando, né? Você fala da King's, eu conheço a King's há muitos anos, né? São, como você disse aí, 20 anos de parceria. Eu sempre fui fã da escola. E uma coisa que me chama muita atenção na King's, Fábio, é a possibilidade de você mesclar os centros numa única viagem, né? Então, aquele estudante que quer fazer, 3 meses de curso e está na dúvida, não sei se eu vou para Londres, se eu vou para Oxford, se eu vou para Bath, se eu vou para Bournemouth, sei lá para onde ele vai, e ele tem essa possibilidade. Você gostaria, não, você poderia falar um pouco para a gente e se ele tem prejuízo quando ele faz essa divisão de cidade, ou se ele tem, quais os ganhos que ele tem com essa divisão?
Eu acho que a resposta mais correta, mal, seria explorar um pouco em cada um dos destinos. Quando ele está em dúvida sobre qual destino explorar, ele poderia, potencialmente, com a Kings, fazer uma matrícula e depois fazer 2 meses em Bournemouth, 2 meses em... Pagando uma única matrícula. Pagando uma única matrícula, claro. De maneira alguma a gente penalizaria um aluno que quer conhecer mais das nossas escolas. Mas, assim como vocês, isso é uma especialidade, inclusive, do nosso parceiro. Vocês, Experimentos, sabem muito bem disso, são muito capacitados com isso. A essência aqui é realmente tentar casar o perfil de cada um dos alunos com o destino. A King está hoje instalada no nosso segmento de idiomas, escolas de inglês. A gente está instalado em destinos que já são muito procurados por intercambistas, são destinos que estão aí na cena mundial, cada um com as suas próprias características. Então, só para poder lembrar, a King está localizada em Londres, Bournemouth, Oxford, Brighton, na Inglaterra, e nos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York e Boston. Então a gente pega um pouco dos dois mundos também. Nos Estados Unidos a gente cobre a costa leste, costa oeste. Então a ideia é realmente casar o perfil daquele estudante. Para um aluno que hoje reside em São Paulo, se ele vai para um grande centro como Londres, ou Nova York, ou Boston, e tem aí percurso entre casa de família, nesse caso, como um exemplo, e a escola de 45 minutos, 50 minutos de transporte público, isso não é nada muito fora do comum para um Exato. aluno que vem de um grande centro. Se é um aluno que vive numa cidade do interior de São Paulo, por exemplo, numa cidade pequena, então isso já se torna algo um pouco negativo, porque ele acha que é bastante tempo para poder se locomover. Então eu acho que a essência é realmente casar esse perfil e ver qual é a expectativa do aluno e qual é a cidade que mais se encaixa com aquela expectativa. E para isso vocês são muito bons. Difícil de escolher, né, Lu? E falando nisso, talvez, estava aqui pensando, acredito que os perfis sejam muito diferentes para quem vai para Estados Unidos e para quem vai para Inglaterra. Concordo. Você consegue me falar mais ou menos qual que é a cidade mais procurada e a menos procurada pelos brasileiros? Não consigo, para te falar, para te falar. Mas quem quer fugir? Porque a pergunta do brasileiro é: eu quero fugir dos brasileiros. Sim. Eu acho que hoje grandes centros como Nova York, Londres, tende naturalmente a atrair mais, não só os brasileiros, mas pessoas de qualquer parte do mundo. Quando a gente pensa, nós também fomos assim. Na nossa primeira experiência internacional, a gente buscou ir para a capital daquele país. Mas hoje, uma coisa mal, porque não dá para desmotivar nenhum dos destinos em relação, principalmente, essa é uma questão muito brasileira, realmente, de onde eu vou que não tenham tantos brasileiros. Nós somos um país muito populoso e hoje os brasileiros, né, estão em todas as partes do mundo. Vocês também são assim. A gente, por causa do trabalho, pega muito voo aí todas as semanas. E não existe mais nenhum lugar no mundo que você consiga entrar num voo e não tenha um outro brasileiro. Mas, mais um motivo pelo qual a Kings é uma excelente opção é o fato de que a Kings é muito comprometida com o mix de nacionalidade. Então, obviamente, na sala de aula e na população da escola, a Kings nunca permite que uma nacionalidade exceda 20%. Então, a gente garante que a experiência do nosso aluno brasileiro vai ser satisfatória. Por mais que ele encontre outros brasileiros, ele também vai encontrar uma mistura bem variada de muitas outras nacionalidades. Hoje a gente trabalha pós-pandemia com 75 nacionalidades diferentes. Quais as mais frequentes, assim? Os europeus, em geral. A Kings nasceu ali no Reino Unido, então as nossas primeiras atividades foi na Europa. Com o Reino Unido, a proximidade geográfica acaba atraindo bastante europeus, mas, por exemplo, o francês, o italiano, o espanhol, ele também, assim como o brasileiro, tem os Estados Unidos como um dos grandes destinos. Então a gente encontra muito dessa nacionalidade também. Eu quero fazer uma pergunta, cara. Já vou te cortar aqui. Se deixar, o Fábio vai falar, né, Elo? Então eu vou cortar A gente aqui. fala, né? Não, eu vou cortar ele aqui porque você falou uma coisa de Nova York e a Kings me faz sempre pensar uma coisa diferente, né? Porque quando eu penso em Nova York, automaticamente minha cabeça vai para Manhattan, como de todo mundo. E o centro da Kings está fora de Manhattan. Correto. Me fala assim, como você vê isso de um jeito positivo para o estudante? Eu sei, mas eu queria que você falasse para quem está assistindo. Claro. Porque quando a gente pensa quando pensa em Nova York, você pensa em Manhattan. Em Manhattan a gente sabe que é tudo mais caro, que tudo é mais... Exato. Acontece ali, mas Sim. é um ambiente um pouco mais caro. Vamos falar assim. Me dá
as vantagens da Kings fora de Manhattan. Eu acho que eu quero até explicar esse. Eu vou um pouco mais do que Nova York. Vou colocar dois grandes centros hoje da Kings, dois destinos, tanto Nova York quanto Londres, duas grandes capitais. Em todos os outros destinos, nós estamos instalados em áreas mais centrais, são mais convenientes para o aluno, porque tem muito a ver com o tamanho da cidade e a infraestrutura de cada uma dessas cidades. Quando a gente coloca em Nova York e Londres, onde a Kings está um pouco afastada da área central, também não tão afastado. Em Nova York a gente está a 45 minutos de transporte público. Em Londres nós estamos a 25, 30 minutos de transporte público. Zona 4, no bairro de Beckham, que é um bairro bem mais sofisticado, um poder socioeconômico um pouco mais elevado. Isso já imediatamente reflete na qualidade e na infraestrutura das nossas casas de família, que estão localizadas nesse bairro também. Então a Kings tem aqui uma escolha estratégica nesses dois centros, onde a gente deixa a parte da manhã para as aulas de idiomas, para o almoço, para a vida acadêmica, muito mais próximo das opções que são acessíveis, porque como você falou, muitos de nós, principalmente aquele, né, vai aí a fala em português, o marinheiro de primeira viagem, quando ele pensa em Nova York, eu imediatamente penso em Manhattan, quando eu penso em Londres, eu penso na área central de Londres. Mas a realidade é que hoje é extremamente caro, né? Muitos alunos acabam se desmotivando, porque se você for colocar a comparação, o que você dedica para acessar o curso e o que você dedica coisa é o turismo, né? Uma coisa é você ficar um período longo, né? Então a gente confia muito e somos endossados de uma certa maneira pela feedback que a gente tem, né, dos nossos alunos, onde a parte da manhã a gente dedica ao campus, à escola, à vida acadêmica, que é o principal objetivo para essa aventura aí de intercâmbio. E depois da parte da tarde, entra no programa social da Kings. A Kings tem uma variedade de atividades socioculturais que acontecem à tarde, à noite, onde o aluno pode ir em grupo com o resto da escola, de diferentes níveis, diferentes nacionalidades. Então, na parte da tarde e à noite, a gente vai explorar esses grandes centros. Mas na parte da manhã, a gente está vivendo de maneira muito mais conveniente, com acomodação e escola, tudo muito próximo um do outro. E com custos muito mais acessíveis também. E com uma estrutura melhor, né? Porque exatamente. Você tá ali, você não precisa alugar um espaço em Manhattan pequenininho, ficar apertado, você pode estar num espaço maior, né? Hoje o custo de viver em um dos nossos dormitórios, que no nosso caso em Nova York, a gente está na nossa universidade parceira, University of Mount St. Vincent. Então, um outro grande diferencial para que eles vão escolher Nova York, além de ter toda a vivência com a experiência da Kings, você ainda tem acesso ao público americano que está ali vivendo a vida universitária. Legal. Então, se você colocar o custo hoje, comparando um custo na Zona 4 em Londres, ou onde nós estamos localizados em Nova York, o custo ele é muito mais acessível e você tem muito mais metro quadrado pelo aquilo que você paga, né? Como você disse, hoje por algo mais ou menos umas 4 ou 5 vezes, no mínimo, o custo que é hoje estar em Mount St. Vincent com a Kings. Para você estar em Manhattan, você vai estar realmente... Você compra um passe mensal e pode ir para Manhattan. Exatamente. Ou uma experiência ali no central todo dia. Uma experiência muito mais conveniente, muito mais tranquila. E Fábio, outro ponto que eu acho importante a gente falar é sobre a questão do nivelamento do estudante, né? Então, por exemplo, o estudante busca experimento, vai até uma loja e ele nunca fez um teste, né? Ele quer saber qual que é o nível dele. A Kings tem um teste próprio, né? Pra gente poder nivelar. Exato. E depois que ele faz essa matrícula, ele já tá no intercâmbio, ele tá estudando. Como que é feita essa progressão? Eles são testados de quanto em quanto tempo, né? Pra gente ter uma média mais ou menos de quanto eles sobem de nível em semanas, em meses, né? Sim. A gente sabe que tudo depende também do esforço da pessoa, né? Mas talvez uma média. Sim, não, acho que dá pra gente explicar aqui. O aluno, como você mencionou, se o aluno quiser fazer um teste de inglês, a gente tem disponível, e aí todas as lojas de experimento sabem muito bem disso, como a gente falou várias vezes, são muito bem capacitados, é um dos nossos principais parceiros hoje. Então o aluno ele pode fazer um teste para poder saber qual é o nível que ele se encaixa de acordo com o nível provido pela escola. Porém, o teste oficial, que determina mesmo qual é a sala de aula, qual é o nível que ele vai aprender, é o teste na chegada. Toda a segunda-feira, quando o aluno chega, ele tem uma orientação, onde ele é introduzido ao campus, à escola, a todos os departamentos, que tipo de profissional ele precisa procurar para que tipo de problema ou curiosidade ou qualquer requerimento que ele tenha. Então, nesse momento é determinado através de um teste oral e um teste escrito qual é o melhor nível para aquele aluno. Legal. Em termos de progressão, nós utilizamos o que a gente chama de European Framework, que é
uma comparação que existe hoje na nossa indústria, quando se fala de idiomas, não avalia só o idioma Uma tabela inglês, oficial de uma progressão, tabela né? oficial de progressão, exatamente, Mal. Então, quando a gente fala desses níveis, choca um pouco, porque a gente fala, quanto tempo eu levo de um nível para o outro? Geralmente são 4 meses. E aí você fala, nossa, mas 4 meses para mudar de nível? É claro. Mas eu posso estar na primeira semana de intermediário e você pode estar na última semana do intermediário. Então, ainda que seja um nível intermediário, nós somos 2 pessoas com capacidades linguísticas completamente diferentes. Com certeza. Então, é por isso que não existe uma resposta correta de quanto tempo cada nível vai levar. E sim, a gente tem uma ideia, né, na framework, mas depende muito do progresso de cada um dos alunos. Agora, um outro grande diferencial que a King's tem é justamente o estilo da King's na sala de aula. A King's não segura alunos em níveis para poder ficar enchendo sala de aula. Essa é a realidade, falando de maneira mais grosseira. Sim. A King's, a cada 2 semanas, oferece um teste de progresso. E se você apresentou as características que você precisa para ir para o teste mais elevado, essa é justa a motivação que nós te damos como instituição, para que você vá ao máximo, sem prejudicar, obviamente, o seu aprendizado. A gente é muito Sim. cuidadoso, né, de que você não vai deixar nada para trás, mas nós somos uma instituição bastante progressiva nesse sentido, de que se você apresentou os aspectos ali, as qualidades linguísticas que você precisa para ir para o próximo nível, então você vai para o próximo nível. Então depende muito da experiência e dedicação de cada um, o como ele pode progredir. É de isso que eu ia níveis. falar mesmo. Eu acho que além do estudante ter vocês nesse processo de aprender o inglês, vale também você se autoavaliar em casa, dar uma revisada no conteúdo, Sim. porque eu acho que uma mão lava a outra, né? Sim, Na sim. hora de você testar e ver que realmente o esforço da escola tá sendo recompensado ali e você junto fazendo a sua parte, Você né? falou uma coisa muito legal, né, Aguilô? Porque é uma dúvida de todo mundo, né? O brasileiro, ele não precisa falar, mas ele quer mudar de nível, né? Sim. Ele quer mudar de nível e ele quer ter um certificado. Sim, sim. Eu quero ter um certificado. E falar em certificado, ele recebe o certificado com quanto tempo? Ele precisa esperar esses 4 meses para ter um certificado? Se eu comprar um curso de 1 mês, Sim. eu venho com o meu certificado especificando o que eu aprendi? Como que funciona Exato, isso? exato. Certificado, primeiro, voltar só um pouquinho, é muito bacana, porque independente do tempo que você ficar com a gente, seja o mínimo de 2 semanas ou ficar até 48 semanas, que qualifica um ano letivo completo, todos os alunos vão ter a cada 2 semanas o seu progresso, todos os alunos ao final desse período que ele fica com a gente, ele vai ser certificado pelaquilo Então, a que ele cada 2 conquistou. semanas tem um teste. A cada 2 semanas tem o teste. Se você ficou com a gente, por exemplo, por 4 semanas, então no final, na sua última sexta-feira do curso, você vai participar junto com outros alunos que estão nos deixando naquela sexta-feira. Existe uma cerimônia de graduação, onde o aluno é certificado com o nível que ele atingiu até ali. Então, por exemplo, existe né, um exemplo de um aluno que entrou por um período curto, tão curto quanto 4 semanas, mas ele entrou no final do intermediário. E aí, nas 2 primeiras semanas, ele conseguiu progredir, por exemplo, para o upper intermediário. Então, ele vai sair com um certificado de upper intermediário. Legal. Bem bacana E isso. Fábio, sobre a questão da antecedência na aplicação. Então, por exemplo, com quanto tempo de antecedência é o ideal que o estudante busque uma loja de experimento Sim. para começar a ver as possibilidades, né? Em termos assim, de escola, desde a perspectiva da escola, nós sempre vamos tentar atender, né, os alunos que querem vir estudar com a King's, desde que nós sejamos confortáveis de que ele tem tempo hábil para todos os preparos que ele precisa fazer. Que não são poucos, Para chegar né? que não são poucos, exato. Então, assim, culturalmente falando, eu sou brasileiro com muito, muito orgulho, mas nós brasileiros não somos conhecidos no mundo por serem aqueles que fazemos tanto Por antecipação. por antecipação. Então, às vezes, acaba se tornando uma experiência um pouco mais estressante, né? Então, é difícil eu te dizer um tempo correto, mas eu acho que uns bons 6 meses antes de eu viajar para um outro país, se eu for ficar qualquer coisa como 1 mês, 2 meses, saudável. eu acho que é Na super verdade, você saudável. fica mais tranquilo, né? Você Fica pode mais até fazer tranquilo. com uma antecedência menor, mas você vai ter que correr mais. Quando você faz com uma antecedência maior, você tem mais tempo, Exato. você paga com mais calma, né? A pergunta é muito legal. Eu tenho melhores opções para olhar para o meu voo, que vocês fazem muito bem, que vocês cuidam de toda essa parte, todo esse Sim. trâmite. Nós somos a instituição educacional, nós cuidamos do seu inglês, da sua experiência sociocultural Sim, exato. enquanto você estiver com a gente. Agora, tudo que você precisa, seguro de saúde, o seu voo, sair daqui, quando voltar, qual a melhor opção. Com o tempo, a gente consegue ter melhores opções na mesa. Quando a gente faz as coisas mais com pressa, aí acabam sendo menos opções. Verdade. Então, não existe, assim, um tempo correto, mas eu, hoje...
Se eu fosse fazer como eu fiz há tantos anos atrás, e naquela época eu fui cauteloso, eu faria com pelo menos 6 meses de 6 antecedência. Eu vou fazer vou fazer duas perguntas em uma só. A primeira pergunta é os cursos de longa duração, né? Eu sei que a Kings tem um diferencial, que eu já li, já escutei falar. Para quem se matricula num curso de longa duração, primeiro, na verdade são 3 perguntas. Primeiro, quanto tempo é a longa duração? 2 meses, 3, 4, 5? A segunda pergunta é quais os benefícios que uma pessoa tem? E a terceira pergunta, qual o suporte que a Kings oferece? Eu matriculo o estudante, a gente cuida dele aqui, né, Elô? Faz uma orientação, tá lá, vou matricular a Elô. Ela chega lá, ela tem uma dificuldade, o que a Kings oferece para esse estudante? Então, quanto é um curso de longa duração? Quais os benefícios Sim. e qual o suporte? Em termos de curso de longa duração, a gente qualifica longa duração 24 semanas, Tá. que é 6 6 meses, meses. né? O suporte, ele não está limitado só a longa duração. Todo aluno Kings, se ele estiver com a gente por 2 semanas ou por 48 semanas, ele vai ter a mesma experiência semanal. Mas num curso de longa duração de 24 semanas, permite sim, academicamente falando, que a gente consiga investir um pouco mais no aluno, porque a gente tem mais tempo para ficar com ele, então a gente se conhece melhor, a gente consegue passar pelas primeiras 4 semanas iniciais, onde ainda tem muita coisa acontecendo, eu tenho um pouco de saudade de casa, eu acabei de chegar, eu tô me adaptando, mas daqui a pouco eu vou embora. Sim. É um turbilhão de emoções aí num programa de curta duração, principalmente quando é a primeira vez do aluno. Então, aquele que está com a gente por 24 semanas, a gente tem um tempo para passar esses, né, altos e baixos, e também, academicamente falando, que o aluno vai ficar com a gente por 6 meses, nós incrementamos ainda mais o conteúdo do programa. Então, a mesma experiência que ele teria em 2 semanas, agora ele tem em 24. Só que neste conteúdo de 24 semanas, como a gente tem mais tempo de desenvolver, a gente consegue disponibilizar para o aluno mais recursos fora da sala de aula, mais tarefas onde ele pode dedicar por conta própria, e com isso ele consegue evoluir de maneira mais rápida que um outro que não está dedicando. E em termos mais práticos, assim, ou até em termos comerciais, a gente prepara o aluno para exames internacionalmente reconhecidos, né? Gente, uma das opções de programas que a Kings oferece são as preparações para certificados internacionalmente reconhecidos, como os certificados de Cambridge, certificados de IELTS, que é E o depois principal. ele pode usar com a própria Kings, né? Exatamente. Então a gente, inclusive, paga o teste para este aluno ao final desses 24 semanas, desculpa. Se ele ficou com a gente por 2, 4 semanas, ele continua tendo todo esse conteúdo acadêmico, mas a gente não adiciona, por exemplo, pagar o exame para ele ou dar mais aulas extras para que ele se prepare para prestar um exame. Então, se ele vai com a gente por 4 semanas, 2 semanas, até 23 semanas, ele vai receber o certificado da Kings, ele tem todo esse histórico acadêmico com os testes a cada 2 semanas, como a gente mencionou, mas ele não está preparado, ou pelo menos não teve como parte das aulas, a preparação realmente para poder prestar um desses exames. Se ele está com a gente por 24 semanas, então, além de tudo que ele contratou, ele tem como extra a preparação e o pagamento daquele teste. Em relação à hospedagem, tem um diferencial aí também para esse cara de longa duração, né? Para esse estudante de longa duração. Claro. Se ele vai ficar com a gente por 24 semanas, no momento, assim, é bem verdade que as nossas residências têm todas a mesma infraestrutura, então não muda muito se você contratou por 2 semanas ou por 24, porque o tamanho do seu quarto com o banheiro privativo é o mesmo. Mas é claro que, por exemplo, na nossa residência em Oxford, nós temos ali dezenas e dezenas de quartos, que são quartos de solteiro com banheiro privativo. E é isso que a gente vende, que está na sua tabela de preço como nosso representante. Mas nós temos ali na configuração da residência alguns estúdios. E nós não vendemos eles como preço de estúdio. São quartos maiores. Então é claro que nosso time faz colocaria... um upgrade ali para Um aluno de 24 semanas, a gente vai colocar ele naquele quarto. E esse suporte? O suporte que eu falo é o suporte para o estudante. Pô, eu tô chateado, eu Sim. quero fazer um passeio, eu tô com um problema, Cara, o estudante, às vezes, ele vai ficar um período muito longo, né, Lu? Sim. A gente que já ficou, você também ficou. A gente sempre fala, você não passa 6 meses num destino sem ficar triste, sem ficar muito feliz, Claro. né? A Kings tem uma pessoa, um grupo, sei lá,
Quem cuida desse estudante? Inclusive, é muito comum isso, né? Do perfil do intercambista, não só o brasileiro, mas de qualquer outra nacionalidade. Quando a gente começa aqui 1 ano, 6 meses, 3 meses a programar a nossa viagem, na maioria das vezes é a primeira experiência que a gente vai ter. Então, existe aí uma expectativa que é criada, uma ansiedade que é criada para poder chegar até aquele momento de chegar na escola. E aí, depois de 1 ou 2 semanas, quando a gente meio que chegou ali no Big Ben, ou chegou na praia de Bournemouth, ou viu a Oxford College em Oxford, ou passamos pela Estátua da Liberdade em Nova York. Então, muito daquela expectativa meio que dá uma baixada. É muito comum isso com o intercambista. Então, muitos alunos demonstram o que a gente chama de homesick, que é a saudade de casa. Sim. E aí a King's, assim como diferentes departamentos, a King's também oferece esse tipo de suporte. Não são psicólogos, né, graduados, mas são profissionais que estão nesta área, seja em serviços sociais ou até mesmo conselheiros, o que é muito comum. No Brasil a gente não tem o conselheiro, nos Estados Unidos e Inglaterra a gente tem o conselheiro, que não é o psicólogo, mas já tem toda a capacidade. Então, esse profissional tem uma salinha reservada ali, onde o aluno ele identifica. Uma das coisas que é muito importante, acho que isso vai de novo, como eu falei, do espírito da King's e do time, o quão sincronizado ele é, porque muitos alunos não gostam de demonstrar ainda isso, né? Mas a gente é muito bem preparado. Então, os meus colegas, né, nas salas de aula, na escola em geral, nós somos muito bem preparados para poder perceber se um aluno está, de uma certa maneira, um pouco desmotivado, se ele tem ficado um pouco cabisbaixo, se ele tem né, demonstrado algum tipo de tristeza ou saudade e tal. Então, de maneira muito discreta, não invasiva, a gente consegue, obviamente, conversar com o departamento. E aí, de maneira muito tranquila, a gente chega naquele aluno, vamos bater um papo, como que tá indo a sua experiência e tudo mais. É legal isso, né? Porque hoje o assunto da saúde mental tá muito em alta. Exato. Não é mais um assunto que as pessoas escondem, né? E saber que os nossos parceiros têm esse suporte, eu acho que deixa os pais tranquilos quando o aluno é muito novo, ou nunca fez intercâmbio, nunca viajou sozinho, ou até a gente que é mais velho também, Sim. né? Que mostram por que a Experimento não precisa ter um representante no destino, já que nós temos um parceiro que se preocupa com isso, que é o trabalho do Exato. parceiro, né? A gente vê alguns concorrentes, precisa colocar um profissional brasileiro lá para dar esse suporte. Sim, E não. graças a Deus a Experimento não precisa, porque seleciona a dedo esses parceiros, os parceiros que oferecem esse suporte, porque hoje nós temos mais de 80 destinos, né? Diferentes. E fora aí que a pra- gente também tá ligado em tudo que acontece com o estudante, desde que ele senta na cadeira da É isso, loja até ele exato, voltar. exato. A gente tá sempre acompanhando cada um de vocês que vai fazer o E eu vou dar uma intercâmbio. provocadinha aqui no Fábio, né? Você percebe, você pode falar a verdade aqui, né? Porque você percebe a diferença de um estudante que vem da Experimento e que vem de uma outra agência na questão preparação? Porque a gente sabe que tem muitas agências que cuidam e que, né? Não é Sim, só Experimento. claro. Eu acho que o Experimento peca no excesso. Eu sempre falo isso, que eu tô aqui há muitos É uma anos. agência mãe. Eu me orgulho de ver pecar no excesso, porque eu viajei com a Experimento e eu via muitos estudantes na época que eu tava, tipo, não sabia o que ia acontecer, e eu sabia, assim, tudo que ia acontecer, porque me falaram no detalhe. Então, e desde que eu viajei, que eu fui cliente, até hoje que eu sou funcionário, eu me orgulho disso Sim. e percebo. Mas você, como Sim, sim. parceiro, Para nós é evidente, esse cuidado é evidente, porque Legal. é isso, eu acho que assim, a magia aqui, ou a receita do sucesso de uma parceria como a nossa, ao longo de todos esses anos, é justamente de que você atue na sua área de especialidade, que é aqui no Brasil, com a escolha da escola, com a escolha do alojamento, com a seleção do seguro de viagem, com tudo aquilo que precisa, trabalhando com a expectativa do aluno, e uma vez que ele chegou no país que vai recebê-lo, pela escola que está o recebendo, aí é o nosso trabalho e a nossa especialidade. Então, a gente está aqui no Expert Talks, e é muito propício, né, que cada um é expert em um segmento aqui. Então, essa eu sou muito contente com a nossa parceria durante todo esse tempo, porque é isso, um aluno experimento chega na King's bastante preparado, e aí a King's consegue fazer o que ela faz de melhor, que é cuidar dessa parte do progresso educacional e também da questão da exploração sociocultural, como a gente mencionou. eu tenho uma Então, notícia para vocês. Ok. Tá acabando. tá Eu acabando. tenho mais Tá uma muito pergunta. rápido, mas você vai Muito fazer a sua rápido. pergunta, eu vou fazer a minha última aqui. Sim. E A minha gente é rápida. precisa encerrar. Vamos lá, Ilô. Fábio, eu queria saber qual que é a faixa etária
Para o pessoal que faz o curso de Language com vocês? Elo, hoje eu não quero colocar um perfil evidente, Sim. porque eu acho que todos os alunos, obviamente, vão ter experiências diferentes em idades diferentes, tá? E o Maurício, que mesmo já a gente sabe disso, o Maurício não gostaria hoje de ir para um programa que é específico 25 plus, que ele passou de 25 agora. Eu tô com 28. Mas eu acho assim, Experimento. o fato da Kings, como a gente mencionou, a Kings ser hoje a única instituição baseada nos Estados Unidos e Reino Unido que oferece para o público brasileiro e outras nacionalidades a opção de residência estudantil para menores de idade, então ela absorve, obviamente, esse perfil de 16 e 17 anos que quer ir para a residência, porque outros provedores vão ter residências, como a gente sabe, a partir dos 18 anos. Então isso traz esse público de 16, 17 para Kings de uma maneira mais forte, eu diria. Sim. Mas de maneira alguma a gente pode colocar isso como o perfil da Kings, porque a gente tem histórias de diferentes idades. Recentemente, eu tive um aluno, né, uma aluna, na verdade, com 63 anos de idade, foi a primeira vez que ela foi fazer intercâmbio e ela esteve em Brighton. E numa onde não poucos alunos eram mais de 40 anos naquele momento que ela estava estudando. E ela reporta como ter sido a melhor experiência da vida dela. Que incrível. Então depende muito. Uma coisa que eu posso te garantir pela própria filosofia da instituição, do espírito dos nossos colaboradores, da maneira como os nossos alunos são orientados, nenhum aluno mais maduro se sentirá desconfortável se ele estiver numa sala de aula com alunos bom. um pouco mais jovens. Eu acho Bem que legal. quando a divisão de níveis ela é feita de forma responsável, profissional, Exato. você tá ali com um pessoal que às vezes vai falar mais que você. Eu acho que o jovem se sente um pouco mais confortável para falar e vai fazer com que você também desenvolva mais, você cresça mais, com energias diferentes. Eu gosto muito disso, particularmente eu gosto muito disso. Então, foi uma pergunta muito boa. E funciona do outro caminho também, né, Maurício? Porque por mais que às vezes os jovens se sintam um pouco mais, tenham um pouco mais de desenvoltura, se sinta mais confiante em falar, em errar, e talvez o mais maduro, como nós, não a gente se vai sinta. corrigir, né? Mas há momentos, e inglês é um idioma que a gente tem que aprender realmente na vida real, fora dos livros. Outra coisa que é um grande diferencial da Kings. A Kings tem aí os 4 pilares de inglês para a vida real, inglês para o profissional, inglês para exame acadêmico, inglês para uma carreira acadêmica na universidade. Então, a gente vivencia muito ali nos exercícios, na sala de aula, praticando inglês, experiências que são muito do mundo real. E aí os mais maduros também têm a sua fatia de contribuição. Então eu acho que fica bem sincronizado. E até a troca entre a troca, idades também exato. é legal. Eu não colocaria de maneira alguma um limite. Eu, Sim. por exemplo, hoje, um pouquinho mais, passei dos 40 anos, não me sentiria de maneira alguma desconfortável se eu estivesse numa sala de aula com alunos de 17, 18, 25 Com certeza. E ó, pra finalizar, vai ser a última pergunta mesmo. Sim. Aqui, senão a gente vai ficar aqui, Elô, até, né? Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Eu sei que a Kings, ela não cobra material didático do estudante. Eu acho Correto. isso uma coisa bacana. Ele não tem surpresa. Chega lá, tem que pagar o material. Eu acho isso uma coisa muito legal. E a minha pergunta é em relação ao curso. As pessoas acham assim, primeiro, vai ser uma coisa legal, vai ser aquela coisa chata, porque tem aquela coisa de estudar inglês no Brasil e uma coisa Claro. estudar inglês do lado de um suíço, do lado de uma menina da Estônia, né? Aquela coisa Diversa, bacana. né? Como que isso vai acontecer, se é uma coisa leve e divertida, e como que, como eu formular a pergunta aqui, como que você vê um estudante no final dessa jornada? Sim. O que ele ganha além da sala de aula? Porque o inglês ele vai aprender ali. Vou falar um outro diferencial da Kings, que é a garantia do horário. Ele sabe que ele vai estudar no período da manhã, né? Com exceção de julho. Exceto o mês de julho. Então, assim, como que você vê isso pra gente finalizar? O que o estudante ganha com essa experiência Kings, vamos dizer assim? Sim, não, é muito bacana que você tocou nisso, porque eu acho que isso é o que é transformador. Eu, quando eu tento explicar isso, quando eu tô falando com vocês, com um aluno e tal, é impossível de não voltar ao Fábio que eu era antes do intercâmbio. Porque, claro, quando a gente sai daqui, a gente tá pensando, eu preciso de inglês, seja para a vida real, seja para minha perspectiva de carreira, para o que quer que seja. Mas como você mesmo colocou no exemplo, aqui a gente está indo para uma sala de aula, por exemplo, seja no nosso colégio ou numa escola extracurricular,
curricular, a gente está fazendo inglês, mas nós estamos vivendo a nossa cultura, os nossos companheiros de sala de aula são da mesma cultura, falam o mesmo idioma. É completamente diferente essa dinâmica quando a gente está todo mundo no mesmo barco. Então eu estou do lado de um italiano, de um suíço, de um francês, está todo mundo naquele mesmo nível, todo mundo com as suas experiências que são completamente diferentes, vem de culturas diferentes, e através do inglês, da cultura inglesa, a gente consegue encontrar tanta semelhança. Então eu acho que isso é extremamente transformador. Eu mantenho contato com alguns amigos que eu fiz desde a minha primeira experiência com o idioma. E esses amigos hoje são amigos, né, a nível pessoal, a nível profissional, amigos que a gente acaba se ajudando. Porque isso é muito importante também. O curso de idiomas, ele não te traz só o idioma, a experiência sociocultural, ele te traz network também. Cada vez mais vem trazendo experiências extra sala de aula, né? Exatamente, cada vez mais. É pra vida, né? É pra vida, exatamente. Pra vida toda. Bom, pessoal, infelizmente a gente tem que acabar. Eu quero agradecer aqui, Elo. Oba. Muito obrigado mais uma vez, parceiraça de Expert Talk. E o nosso glorioso Fábio, aqui, digníssimo Fábio. Muito obrigado aí, pessoal de casa. Fabião. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, querido. Foi Obrigado ótimo. pela aula. Esperamos ver você aqui para falar de programas universitários. Em breve, né? Em breve. Se eu puder só deixar uma pequena mensagem pro pessoal, eu acho que através desses minutos que nós estivemos aqui juntos, algo que eu faço é realmente feito com bastante paixão. A Experimento é um grande parceiro, eu confio demais no recrutamento e na capacitação de todos os nossos colaboradores aí espalhados pelo Brasil inteiro. E um dos grandes prazeres que eu tenho é conhecer você, aluno, antes de você chegar na escola. Então entra numa loja de experimentos, se você ficou interessado na Kings, depois de ter escutado aqui um pouquinho do que a gente comentou, pede para falar com o Fábio, a gente fala junto com o seu consultor experimento, para a gente poder tentar trabalhar e planejar o sonho junto com você. Mais uma vez, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Expert Talks. Expert Talks.